Olá, tudo bem? Lutero chamava Maria de Rainha do Céu, ou Lutero chamou Maria de Rainha do Céu. Essa é a notícia que me chega, né? E como pergunta, é verdade isso? Eu acho bem interessante que me parece que há três tipos de pessoas, três tipos de interesses diferentes nessa notícia, mas isso eu deixo para o final do vídeo. Vamos comentar primeiro se é fato ou não, né? Não é fato que Lutero chamava Maria de Rainha do Céu. É fato que Lutero admitiu a correção do termo, ou seja, admitiu que o termo, que a expressão é correta em certo momento, num texto de Lutero, do começo da vida de Lutero como reformador, comecinho da década de 1520, né, no comentário que ele escreve para o Magnificat, que não deve ser lido como a posição final de Lutero, madura de Lutero, sobre Maria, embora seja um texto belíssimo esse comentário, né? Mas no trecho específico, o único trecho em que ele menciona Rainha do Céu, ele está, na verdade, comentando um hino muito tradicional, um hino latino muito tradicional, intitulado e que começa por essas palavras, né, justamente Regina Caeli Laetare, né, justamente começa com Rainha do Céu, né. E o que Lutero diz? Ele diz que esse título, Rainha do Céu, é suficientemente verdadeiro, né, que há verdade nesse título. Em seguida, ele faz a seguinte observação: é, é um título suficientemente verdadeiro, mas né, não faz de Maria uma espécie de deusa que pudesse conceder dádivas e oferecer ajuda às pessoas, né, como alguns supõem, de modo que eles oram e recorrem a ela em vez de recorrerem a Deus. Porque a imagem do monarca, a imagem do rei e da rainha, traz nas nossas mentalidades, e talvez mais ainda num tempo daquele, a ideia daquela pessoa que pode conceder dádivas, que pode dar autorizações, que pode dar concessões, né? E isso Lutero vai negar, né? Maria não faz isso, né? Embora ele aceite essa expressão, talvez como uma forma de dar a Maria uma honra acima das outras mulheres, né? Porque por ter sido a mãe de Deus, né? No sentido que ela é a mãe de Jesus, que é homem e Deus. É, então me parece muito mais isso, né? Não é uma adesão de Lutero e uma afirmação do título como muito válido. Ele já tem essas ressalvas que ele faz, uma limitação que ele coloca no uso da expressão. E depois, na obra de Lutero, posterior, a gente não vai ver Lutero usando essa expressão para falar de Maria. Ele não vai chamar Maria de Rainha do Céu, embora continue usando uma forma muito elogiosa de se referir a Maria como Virgem pura, Santa Maria. Ele vai usar esses termos, né? Mas o Rainha do Céu ele não vai usar mais. Muito provavelmente porque ele vai perceber que é um título perigoso nesse sentido de obscurecer a glória que é devida somente a Deus e o lugar de Deus, de Deus e obviamente o lugar de Cristo, como esse que concede realmente as dádivas, que nos concede a graça e que nos tem todo o favor, né? E é óbvio que Lutero tem muito essa preocupação didática de como as pessoas vão entender as coisas. Então, há sermões de Lutero posteriores em que ele já tem uma posição mais crítica a esse tipo de afirmação, assim, porque ele percebe que as pessoas realmente confundem as coisas, as pessoas não entendem os limites devidamente, né? Bem-aventurada Maria, honremos essa pessoa ímpar na história da humanidade, na história da igreja, mas ele quer manter o que é de Deus especificamente para Deus, né? Essa ideia de Maria como corredentora já era popularmente
perigosa, né? Ela já passeava pelas mentes das pessoas e Lutero não ia querer que isso prosperasse. Esse é o meu comentário, né? Agora um breve comentário sobre por que as pessoas talvez se interessem por isso, né? Lutero dizia isso, sendo que é um único trecho de uma obra vasta de Lutero em que aparece essa expressão, né? Por que o interesse? Me parece que há três tipos de pessoas. Primeiro, isso é bem sabido, há apologistas católicos romanos que vão querer dizer, olha, os protestantes estão totalmente equivocados na relação que eles têm com Maria, porque até Lutero tinha uma veneração especial por Maria. Tem um pouco de verdade nisso, no sentido de que alguns grupos protestantes realmente foram muito além do que a reforma inicialmente propunha, né? E chegaram a ponto de negar verdades importantes sobre o que Deus fez na vida de Maria. Outro tipo de pessoa, me parece, são evangélicos, né, protestantes de linhas mais evangelicais, que vão querer acusar Lutero, aquela velha acusação de não ter feito uma reforma completa, e vão recorrer a esse tipo de afirmação para dizer, veja como Lutero ainda era, né, nas palavras dessas pessoas, um idólatra, e tudo mais, né? E um terceiro grupo de pessoas que pode se interessar por isso é, por exemplo, aqueles luteranos. Eu tive nem lembro quem mais, mas um luterano que eu conheço pelo Facebook, que tinha atualizado a foto de capa no Facebook e colocado uma coroação, uma cena de coroação de Maria, né? Porque aí as pessoas perguntavam, mas você não é luterano? Ele dizia, sou, mas Lutero também falava que Maria é rainha do céu, eu vi isso, né? Eu acho isso muito curioso também, porque é pensar algo da carreira de Lutero, sem se preocupar com todas as ressalvas que Lutero faz, e querer criar uma devoção entre luteranos que não é propriamente adequada à tradição luterana, né? Não é mesmo, né? Essa ênfase não faz parte do que nós vivemos, do que nós herdamos da tradição da Reforma, que não termina com um comentário de Lutero lá do comecinho da década de 1520, né? Para se considerar o que se fez na Reforma de forma muito mais completa. Não desprezo os textos iniciais de Lutero, né? Não acho que devam ser desprezados, tem muita riqueza ali, tem muito pensamento já sendo construído e que é correspondente ao que Lutero vai dizer já maduro. Até prefiro esse Lutero mais jovem do que o Lutero mais idoso, dos últimos textos dele, que tem uma certa amargura já. Mas eu acho exagerado quem diz que não há diferença entre Lutero ao longo do tempo, né? Acho que eu já comentei isso em algum vídeo, até porque eu acho que quem não tem diferença nenhuma ao longo de décadas de produção é porque não continua pensando, não continua estudando e meditando, né? A gente precisa, obviamente, rever formas de dizer as coisas e até rever algumas afirmações. É isso, né? Um grande abraço, um vídeo curto. Eu quero fazer outro ainda hoje, se possível, sobre Lutero como pensador, né? Mas ficamos até aqui sobre Maria, a bem-aventurada Maria, a Mãe de Deus, mas não necessariamente chamada, e talvez não adequadamente chamada, Rainha do Céu, porque os ouvidos vão entender isso de formas equivocadas. Grande abraço e até a próxima.